Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouquinho das vandas, as tão desejadas vandas, tá? A questão do substrato, vanda precisa mesmo de substrato? Ela pode ficar sem substrato? Ela pode sim, tá? Olha aqui, a gente tem vandas aqui, ó, praticamente não tem nada, tá? Vamos mostrar um outro exemplo. Olha aqui, ó, não tem absolutamente nada, tá? Nem o esfagno, nem o substrato. Então, as vandas, elas são orquídeas com as raízes aéreas, né? Então, elas gostam mesmo de ficar com essas raízes penduradas, tá joia? Com isso, pelo fato de não ter aquele substrato ali, retendo a umidade, ela precisa ser molhada com mais intensidade, com mais frequência, né? Então, seria bom que a gente molhasse as vandas todos os dias, tá joia? Para ela não desidratar, para não ter as raízes desidratadas e manter a saúde da planta. Aqui eu tenho um exemplo de uma vanda que sofreu desidratação. Olha aqui as raízes. Tá vendo? As raízes bem sequinhas. Por mais que a gente molhe agora, ela não volta. Mas não é necessário cortar essas raízes, tá? Porque ela não tá afetando na saúde da planta. Olha isso aqui, porque ela tá com raízes novas. Tá vendo? Ó, tem raízes novas saindo ali. Então, a planta ela está se recuperando dessa desidratação que ela passou e não tem necessidade de cortar, porque automaticamente a hora que você corta, você abre espaço para fungos, bactérias e tudo mais, tá? Então, a vanda não precisa de substrato. Ah, Mariana, mas eu quero colocar um substrato porque eu não molho ela todo dia, então eu quero manter ela mais úmida por mais tempo. Você pode colocar ela num vaso, tá? Desde que esse vaso ele tenha furos laterais, quanto mais furos melhor, para as raízes poderem sair, tá? Então você pode colocar ela num vaso com substrato e com furos para as raízes poderem saírem e ficarem penduradinhas do jeito que elas gostam. Aqui também só para ilustrar, olha aqui uma vanda plantada também naquelas caixinhas com substrato. Olha aqui junto até outras plantinhas de tanta umidade e as raízes para fora, mas na caixinha com substrato e as raízes penduradas. Aqui uma raiz bem grossa, tá vendo? Bem forte mesmo. E o ambiente ideal é esse ambiente aqui, ó, com terra embaixo ou com brita, tá? Um ambiente que mantenha a umidade no ar por mais tempo. Ah, mas eu não tenho. Eu tenho só uma varanda, eu tenho cimento embaixo, é tudo cimentado. Sem problema nenhum, tá? Desde que a sua vanda fique num lugar com bastante claridade, que é o que elas gostam para poder florescer. Só que você vai ter que se comprometer sim a molhar com mais frequência ou colocar esse vaso com substrato, né? Mas mesmo assim manter uma rega frequente, tá? Pessoal, mesmo que você colocar esse vaso com substrato, as raízes não devem ser enterradas, tá? Elas não gostam que as raízes enterrem, elas gostam disso aqui mesmo, ó, de raízes penduradas, ok? Um sinal de se a planta está desidratada ou não é as folhas. A folha ela tem que estar sempre durinha, tá? E não enrugadinha. Aquele enrugado significa que a planta está desidratada, então ela precisa de mais água. Olha aqui outro exemplo de uma raiz saudável, olha aqui durinha, uma raiz nova, olha a ponta, tá? Essas raízes aqui são as raízes mais antigas, mas elas não estão desidratadas também. São raízes saudáveis também. Tá joia? Então, a vanda é uma orquídea aí sem segredos, tá? Olha aqui uma que já abriu. Ela não tem segredo nenhum. O segredo dela é manter o ambiente úmido, água. Ah, mas só posso molhar ela com borrifador? Muita gente pergunta isso. Não necessariamente com borrifador. Você pode molhar com mangueira. Ah, eu tenho uma mangueira ali perto, eu molho. Pode molhar, jogar água, encharcar ela bem, tá? Justamente por ela não ter o substrato, a água vai molhar aí as raízes, vai manter as raízes úmidas, porque ela tem
essa proteção da raiz, né? Não vou falar termos científicos aqui, mas ela tem essa parte branca da raiz, que é como se fosse uma esponja, que é o que retém a umidade, né? O que segura a umidade por um tempo aí para a planta conseguir absorver e se hidratar. Pessoal, em se tratando de Wanda, só complementando, as mudas, a gente costuma sim colocar o esfagno, tá joia? Olha aqui, mas as raízes já, olha só, saindo. Mas mesmo assim, naquela caixinha que dá o espaço para elas saírem. Porque, como são mudinhas, elas precisam um pouco mais de água. Então, a gente coloca o esfagno para manter um pouco mais de umidade aí, no caso das mudas. Tá joia? Então, o ideal é isso mesmo para manter essas Wandas, essas belezuras saudáveis, tá? Você pode plantar em caixinha com substrato e você pode deixá-la sem nada também, tá? Só controlando a água aí. Porque Wandas gostam de água, gostam de ambientes úmidos, tá? Gostam da umidade do ambiente. Então, essas são as queridinhas, as Wandas, as tão desejadas Wandas e sua beleza única. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.